Tudo certo aí? Tudo certinho. Boa noite, tudo bem, Érica? Tudo bem. Oi, Dani. Tô contando aqui que eu já estava um pouquinho frustrada, que esse ano a gente não ia fazer nada, uma caminhada, uma corrida. Eu tava te ouvindo, é claro que nós vamos fazer. Aí eu falei, aí vem Casé, né? É um mestre mesmo. Com a mega ideia da caminhada virtual. Aí eu já confesso para você que eu ganhei até um gás novo, né? Eu acho que o importante é a gente se manifestar, né? Qual que é o objetivo da caminhada, da manifestação lá no dia 18? É lembrar para todo mundo, lembrar para a autoridade, para a família, para a sociedade, para todo mundo, que nós queremos a proteção da criança e do adolescente contra os crimes de pedofilia, que nós queremos a prevenção, principalmente, aos crimes de abuso e exploração sexual, e que uma das formas melhores da gente prevenir, da gente evitar que isso aconteça, é manter nossa atenção focada na criança. Olhar o que ela está fazendo dentro da internet, fora da internet, no dia a dia. Né? Ter atenção ali, vigilância, é muito importante. Isso aí. Ó, já tá uma galera boa chegando aqui. Tá tudo ok, Casé? Você tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, tá legal. Estou aqui na minha casa, no escritório. A iluminação aqui não é muito boa, não. Mas eu tentei dar uma melhorada. Vamos ver como é que Não, vai mas ficando para aí. mim aqui tá perfeito, tá ótimo. Então tá. Então vamos lá. Manda um abraço para Israel aí, por favor. Ó, Israel, já tá aqui do ladinho, ó. Cadê ele? Sabe quando ele chegar aí? Ó, tá aqui Não uniformizado, estou hein? sem camisa, tá bom? Um abraço, boa noite, meu amigo. Boa noite. Deus abençoe grandemente sua vida, seu trabalho, tá bom? A nós todos. Forte abraço. Abraço. Tá aqui, meu fiel escudeiro. É isso aí. Ô, Eric, é bom a gente avisar, né, o pessoal que nós vamos sortear umas camisas, né? Coloquei uma aqui para... Eu vou dar umas dessas aqui, ó. Olha aí, gente. Vamos, Sorteio de vamos sortear ao camisa. longo da live, aí a gente sorteia. Você pediu para ir anotando aquele... Depois você fala quem ganhou, né? Então Gente, tá. nós vamos fazer um sorteio aqui e no Basta final da entrar para live. participar. Isso aí. Ó, vamos lá. Deixa eu te apresentar. Deixa eu te apresentar Por favor. para o meu pessoal. Depois você me apresenta para as pessoas aí de Divinópolis. Tá Tá bom? legal. Gente, eu estou fazendo uma live hoje com o meu coração, claro, muito, muito alegre, transbordando de alegria, porque primeiro porque a gente achou que eu achei que esse maio a gente não ia conseguir fazer muita coisa, né? E segundo, por iniciar esse projeto com essa pessoa extremamente maravilhosa e que foi fundamental na minha vida, no meu crescimento, através da campanha Todos contra a Pedofilia. Meu amigo Casé Fortes, promotor da Vara de Infância de Divinópolis, em Minas Gerais. O nosso coordenador master, né, da campanha Todos contra a Pedofilia. Eu apresento dessa forma porque Todos nós somos. por trás dessa camisa, e que eu acho que é o uniforme de herói, eu conheci um ser humano extraordinário, né? Eu aprendi muito com você, Casé. Aprendi muito com o ser humano, Casé, e eu falo para você que o seu modelo interferiu muito na minha vida, de uma forma mega positiva, né? Conheci Casé, não era pai ainda, não tinha o Theo, e já era um gigante militando por nossas crianças. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impactou. Porque quando eu entrei na campanha, eu já era mãe, né? Eu já estava grávida do meu segundo filho. E aí, casei, ainda não tinha filho. E a gente se conheceu assim, logo em seguida veio o Theo. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, Tereza Cristina, né? É uma família extraordinária para mim, que eu guardo no meu coração como exemplo mesmo. Então, para vocês,
com todo o meu carinho, meu mestre, Casé Forte. Que honra você falar isso, eu fico assim sem ter o que falar. Só te agradecer e eu sei que é bondade sua, né? Érica é uma guerreira com seu fiel escudeiro, o Israel, e sua família toda que estão aí no Rio, coordenando, e todos nós somos coordenadores. Quem inventou Todos contra a Pedofilia foi o Magno Malta, né, durante a CPI da pedofilia. E um monte de gente deu continuidade a isso, eu, você, a gente junto. Foi bacana quando a gente se conheceu, foi muito legal, né? As nossas famílias se conheceram, então. E desde lá a gente continua seguindo. E quantos anos tem? No meu caso aqui, desde a da CPI já são 12 anos, que a gente todo ano... Foi no primeiro ano, né? Primeiro ano. Isso. Mas então, acho até, não sei se você me permitir explicar para o pessoal, Claro. Que como surgiu e por que Todos contra a Pedofilia, né? Bem, a CPI da pedofilia começou em 2008, foi criada lá no Senado Federal, o presidente foi o senador Magno Malta, a quem eu mando um abraço e agradeço, e o objetivo da CPI da pedofilia era trazer informação, conhecer melhor os casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes e melhorar a legislação. Ela acabou sendo... Aí começou a CPI da pedofilia, os senadores que a compuseram resolveram fazer um grupo de apoio técnico e convidaram algumas pessoas para dela participar. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas. E foram um grupo ali de 10 ou 12 pessoas, promotores, juízes e delegados, e advogados. E nós começamos. E eu lembro que eu moro em Divinópolis, interior de Minas Gerais. E pensei, bem, como eu vou participar de uma CPI em Brasília? E a princípio era para durar 3 meses a 6 meses. Acabou, Érica, não sei se você sabia dessa, sendo a CPI mais longa da história do Brasil, né? E eu passei 3 anos para baixo e para cima, não só para Brasília, mas a gente viajou esse Brasil todo, conhecendo de perto os casos de abuso e de exploração sexual. Bem, trabalhando lá junto com um monte de gente, a equipe do Senado e o grupo de apoio técnico, para redigir algumas propostas de lei. A CPI da pedofilia foi a mais longa da história do Brasil e deixou marcas importantes, né? Vários projetos de lei que estão em andamento ainda e algumas leis que se tornaram efetivamente, foram promulgadas, estão valendo, como, por exemplo, a lei da pornografia infantil, muito importante para as operações, especialmente da Polícia Federal, no combate aos pedófilos que atuam na internet. A lei Joana Maranhão fala da prescrição de crimes de pedofilia. Mas só, estou falando demais, né? Mas só para terminar, eu acho que sobre a CPI, assim, tem muita coisa para falar, mas eu acho que uma das coisas mais importantes, das marcas mais importantes que a CPI da pedofilia deixou, foi trazer esse assunto à tona. Começar a falar disso com mais naturalidade, porque infelizmente os crimes de pedofilia, que são vários, acontecem todo santo dia e há muito tempo e em grande quantidade, muito mais do que a gente pensa. E eles têm que ser revelados para que a gente possa cuidar das vítimas, punir o criminoso e prevenir, né? Dentro dela nasceu o movimento Todos contra a Pedofilia, que tem esse objetivo, levar informações para a prevenção e para o combate direto aos crimes de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando a gente fala Todos contra a Pedofilia, nós estamos falando todos contra o estupro de vulnerável, contra pornografia infanto-juvenil, prostituição infanto-juvenil, tráfico de crianças e adolescentes, ou seja, todos aqueles crimes que no seu conjunto nós chamamos de crimes de pedofilia. Mas é uma coisa que as pessoas... Eu, porque acompanhei toda essa trajetória da campanha da CPI, muito de perto, mas as pessoas não entendem, assim, não têm muito entendimento do quanto nós avançamos, quanto o Brasil avançou do que nós tínhamos na época da CPI, principalmente nas leis, né?
de lá para cá, quanta coisa mudou. Hoje eu ouço muitas pessoas falarem assim para mim, Érica, pedófilo não fica preso. Então parece que nada foi feito de lá para cá, né? Mas nós tivemos algumas mudanças significativas na lei, uma delas a lei da Mariana Maranhão, mas uma das coisas que, para mim, ficou marcado para mim, foi a criminalização da posse da pessoa que tinha aquele material pornográfico, porque antes a gente só tinha a apreensão dos computadores, né? Queria que você falasse um pouco dessa evolução que nós tivemos enquanto... Realmente houve uma evolução, sim, e eu vou falar um pouquinho dessa lei. Essa eu conheço bem, a lei da pornografia infantil. Eu participei da redação dela, né? Mas antes eu queria te falar, assim, eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Se me permite. Eu acho a lei do nosso país fraca, frouxa. Desculpa falar assim, mas eu acho mesmo. Acho que a gente tinha que ser mais duro com o bandido, né? Eu sou promotor de justiça há quase 30 anos. Deixa E há eu dar um quase... oi para a Florzinha, quem chegou aí agora, Paula Mari. Oi, Oi. Flor! Pois é, Érica, pensa bem, eu sou com quase 30 anos promotor de justiça e sou especializado em direito penal, ou seja, na justiça criminal, e a gente faz isso aqui para condenar os caras, e muitas vezes eles ficam lá e cumprem uma peninha desse tamanho, quando deveriam ficar muito mais tempo, no meu entendimento, né? Dependendo do crime de pedofilia, entretanto, ele vai preso sim, e fica muito tempo. Olha, o estupro de vulnerável, com resultado morte, tem a maior pena do Código Penal, que é 30 anos, que é o máximo que a nossa lei permite, né? Estupro de vulnerável, o que é? É o estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos. É o crime de pedofilia por excelência. É o principal. Não é o único, tem outros. Tem pornografia, o tráfico, prostituição, etc, etc. Né? É um capítulo enorme lá do meu livro, cada um dos crimes. Mas acho que o principal é esse, a pessoa que abusa sexualmente de uma criança. E se ele abusa sexualmente de uma criança e causa a morte dela, ele pode pegar até 30 anos. E, via de regra, vai para a cadeia, sim. Mesmo com essa lei que nós temos, na minha modesta opinião, poderia ser mais dura. Eu acho que deveria ser mais dura. Acho que a gente deveria ter trabalho obrigatório para quem está preso. Não podia ficar à toa lá, a gente sustentando vagabundos que ficam na cadeia depois de cometer crimes, darem prejuízo, né? Bem, mas eu estou saindo um pouco do assunto, né? Deixa eu falar rapidinho da lei da pornografia infantil, pode? Pode, Antes dessa lei, que é de 25 de novembro de 2008, foi o dia que ela foi sancionada. Eu lembro bem do dia, eu estava lá presente na sanção dela pelo presidente, que foi na abertura do Congresso Internacional de Combate à Exploração Sexual, que foi no Rio Centro, né? E a equipe que formulou a lei estava toda lá, o Mário Malta estava lá, quando ela foi sancionada logo na abertura. Antes dessa lei, já existiam os artigos 240 e 241 no Estatuto da Criança e do Adolescente que tratavam de pornografia infantil, mas tratavam de uma maneira ainda modesta, ainda insuficiente. Não era crime, por exemplo, você ter consigo fotos, filmes, etc., de pornografia infantil. Não existia uma definição bem marcada do que é pornografia infanto-juvenil. A pena também. Então, o que nós fizemos no final das contas com a lei da pornografia infantil? Foram criados alguns dos tipos penais. É crime, por exemplo, produzir, vender, publicar por qualquer forma, qualquer tipo de pornografia infantil ou infanto-juvenil. O que é pornografia infanto-juvenil? São pessoas menores de 18 anos de idade, expostas de forma, com exposição, por exemplo, dos órgãos sexuais, expostas de forma que fique clara a intenção sexual da pessoa que expõe. Né? É crime, até em alguns casos, a pornografia infantil simulada. É crime você transmitir essa pornografia. Aí vai um alerta. Muitas vezes a gente recebe no WhatsApp, até no e-mail, filmes, fotos de pornografia infantil. Isso é crime.
A pessoa que está te mandando isso está cometendo crime. Se você ficar guardando isso no seu celular, você vai estar cometendo crime. Se você passar adiante, você vai estar cometendo outro crime. Aí vem o que tem acontecido muito. Eu já recebi várias vezes, já fiz vários vídeos falando sobre isso. Às vezes a gente recebe lá um vídeo, a gente já conversou sobre isso, você vai lembrar. Você recebe lá um vídeo de uma criança sendo estuprada, uma coisa horrível. E junto vem um áudio, ou então um texto, dizendo o seguinte: olha, passe isso adiante, vamos tornar esse vagabundo famoso, até que isso chegue na polícia e ele seja processado, seja preso, etc. Vamos passar isso adiante. Já recebeu desse, Érica? Já viu isso? Muito. Pois é. Isso não é verdade. Se você quer denunciar, leve para a polícia. Leve para a Polícia Federal, leve para a Polícia Civil, leve para o promotor de justiça da sua comarca, leve até o conselho tutelar, mas não passe aquilo adiante. Essa conversa fiada de vamos levar adiante, isso não tem valor nenhum, porque você está simplesmente dando publicidade e cometendo um crime de pornografia infantil, porque se você está publicando, você está difundindo a pornografia infantil. Muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas têm simplesmente a intenção exatamente de fazer propaganda, difundir pornografia infantil, ou simplesmente aparecer, né? Então, se a gente receber esse tipo de material, jamais passe adiante. Se você quer denunciar, denuncie junto à polícia, denuncie junto ao promotor de justiça, mas jamais passe pornografia infantil adiante. É isso. Eu vejo que as pessoas não têm... As pessoas não têm a real noção de como esses criminosos são cruéis, né? Como que para eles é naturalizado a comercialização dessas imagens, desse vídeo, quanto é, desculpa, prazeroso para eles compartilhar essas imagens. Eu acho que nessa tem muita indignação... ganância aí também, sabe? Porque, desculpe te interromper, mas você sabe que tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Sim. Desculpa, mas movimenta a pornografia infantil na internet, movimenta muito dinheiro. Temos sites especializados, via de regra a Interpol fecha alguns, o FBI fecha, a Polícia Federal fecha esses sites, eles voltam, né? E as pessoas compram através de cartão de crédito acesso a lotes de pornografia infantil. Não só filmes e fotos, mas às vezes chats ao vivo, em que eles colocam uma criança para ser estuprada lá, ao vivo, a pessoa paga, entra e fica assistindo aquilo. É uma coisa horrível, mas infelizmente existe, já tem bastante tempo, tem sido combatido, mas gera muito dinheiro. Infelizmente. Eu até escrevi um artigo sobre isso, depois eu te mando para a gente publicar aí. Eu percebo isso. As pessoas não têm essa dimensão do que de fato é a pedofilia no Brasil e no mundo. Os crimes de pedofilia ocorrem muito mais do que a gente pensa. Exploração sexual. Sim. E a exploração sexual, eu costumo dividir assim, abuso sexual e exploração sexual. A exploração sexual de crianças, que são atos criminosos, são crimes de pedofilia, ela se divide principalmente em prostituição infanto-juvenil e a pornografia infanto-juvenil. E tem gente que ganha dinheiro com um e com o outro. Né? Ganha dinheiro com sites que vendem esse tipo de material, né? A pessoa paga para ter acesso a ele. Tem gente que divulga isso por puro prazer também, infelizmente tem. No caso da pornografia infantil. Existe até, vou te falar o nome do maior site de pornografia infantil do mundo. O Onion Pedo Video Archive. Vem de onion, que é cebola em inglês. Esse conjunto de imagens tem estupro de bebê, estupro de criança, fotos mais simples, fotos mais graves, com tortura, tem tudo quanto é coisa horrível nesse sentido. Esse site, geralmente, ele fica na Deep Web, ou seja, aquela parte da internet que a gente só acessa com programas especiais. Né? Ele já foi um monte de vezes fechado e ele, via de regra, volta, porque esses arquivos ficam armazenados com alguém. Né?
E muita gente também usa os seus arquivos, que às vezes você coloca inocentemente na internet, para colocar nesses sites. Então a gente tem que ter muito cuidado como você coloca foto do seu filho na internet. Às vezes uma menina jovem lá, uma mocinha de 11, 12, 13 anos, é uma idade em que ela quer mostrar, né, que já está virando uma moça e tal, isso é normal, né? E ela às vezes se expõe além da conta. Tira fotos, menina ainda tira fotos que podem ser olhadas de uma forma maliciosa. A gente tem que vigiar isso, não pode deixar isso acontecer, porque essas fotos às vezes são furtadas para esses sites também. Além de, é claro, eles também conterem fotos muito graves, fotos de estupros, filmes de estupros produzidas pelos pedófilos. E essas fotos, elas perpetuam esse crime, porque elas continuam na internet aí sendo passadas para lá e para cá. O simples fato da pessoa portar esse material já configura crime, né? A gente tem que ter realmente muito cuidado. Outra coisa que eu hoje acho dessa evolução que a gente vivenciou, as pessoas não têm noção de como que era quando era o Orkut, por exemplo, né? O quanto que a legislação avançou também em relação aos crimes cibernéticos. A E hoje primeira operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil, já baseada na lei da pornografia infantil, que vem da CPI, foi a chamada Operação Turco, que é um anagrama de Orkut. Ela foi feita no Orkut. Na época, era o principal veículo, era a principal rede social, né? Uhum. E ela foi deflagrada ali. Eu, de certa forma, eu e os colegas da CPI da pedofilia tivemos acesso ao material apreendido pela Polícia Federal na Operação Turco. E são coisas... Foi a primeira vez que eu tive contato, ainda lá, se eu não me engano, em 2009, por aí, com esse material. Assim, em tamanha quantidade e a qualidade mais, como é que eu vou dizer, pior, né? Porque tinha fotos e vídeos mais violentos. E é uma coisa horrível. Eu acho que quem não viu isso não deve querer ver, porque não faz bem, né? Você ter contato com essas fotos e esses filmes. E antes dessas operações, muitas vezes se encontrava uma pessoa com milhares de fotos e filmes horrorosos, gravíssimos, de pornografia infantil no seu computador, mas ele não podia ser preso porque ele não estaria cometendo, em tese, crime, porque não era crime ter o material. Ele virou crime a partir de 25 de novembro de 2008, com a lei da pornografia infantil, né? Por isso que eu disse que foi importante para essas operações. Mas, infelizmente, a gente tem que estar de olho, sim, porque isso está o tempo todo rodando aí na internet, sabe? E até te lembrar, nessa época aí de isolamento social imposto pela pandemia, aumentou muito, infelizmente, o acesso a esses sites de pornografia infantil, assim como aumentou o assédio a crianças, o assédio malicioso através da internet e outros crimes cibernéticos também. Isso foi visto através de estatísticas feitas em países que já estão há mais tempo nessa situação. No Brasil, ainda não temos uma estatística, mas a gente empiricamente já nota o aumento da violência doméstica e dos crimes cibernéticos, sabe? Uma coisa que eu vejo... Um abraço, olha só de onde que é essa caneca aqui. Pessoal de Macabu. Macabu. Um abraço lá pro pessoal. A doutora Paula até fez uma pergunta aqui, doutor Cazé. Hoje, qual é a maior dificuldade no combate aos crimes de pedofilia? Um grande abraço para a doutora Paula Mari. Foi ela? Foi a Paula Mari que você falou? Foi? Pois é. Terça-feira nós vamos fazer uma live também, né? E ela está perguntando, mas ela sabe muito bem, a delegada dessa área, né? Mas eu acho que, como são vários os crimes de pedofilia, as dificuldades também são muitas. Mas eu acho que a melhor maneira da gente melhorar
esse combate, a apuração dos crimes que gera a punição dos culpados, é com o esclarecimento das pessoas. Desculpa. É o que o movimento Todos contra a Pedofilia busca. Levar informações para que as pessoas tragam aquilo que elas veem para as autoridades, saibam se expressar melhor, conheçam melhor. A partir do momento que a gente sabe que isso existe, sabe que isso é grave, que isso acontece em grande quantidade, a gente está mais atento. Quando a gente está atento, a gente ajuda na prevenção muito. E a gente também colabora na apuração dos crimes, porque consegue prestar uma informação de melhor qualidade para a polícia que está investigando, para o Ministério Público que está processando e para o Poder Judiciário que está julgando. É isso. Ó, hoje a gente tem algumas proteções, algumas leis também que protegem os crimes cibernéticos. Nessa época nós não tínhamos tantas coisas assim, pelo contrário, nós tínhamos até a proteção do Google, né? O Google protegia a informação dos abusadores naquela época. E hoje a gente tem um novo modelo de sociedade, né? A gente tem as adolescentes que têm os smartphones na mão, que tem um filho adolescente, né? Tem filhos e ficam também vulneráveis, né? Se envolvem emocionalmente, tiram fotos sensuais, tiram os famosos nudes e depois ficam desesperados porque não sabem como agir, como retirar isso da rede. Os pais, quando descobrem, já é tarde demais, geralmente, né? O que fazer quando eu tenho um filho adolescente numa situação dessa? Érica, olha só. A evolução tecnológica levou ao maior uso de smartphones, de computadores, etc. É a vida, né? É o normal. A internet vai cada vez mais fazer parte da nossa vida. As crianças devem usar a internet, sim, e, na minha opinião, né? Eu acho que isso é natural que seja assim, é uma evolução natural. E a internet é maravilhosa, ela é muito mais para bem do que para mal. Ela traz um monte de coisas maravilhosas, melhora a vida, a gente está permitindo a gente conversar. Olha só, estou aqui em casa, você está aí na tua casa lá no Rio, que beleza, um monte de amigo vendo a gente, né? Agora, como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, na internet também tem um lado ruim poderosíssimo. E a gente precisa proteger nossos filhos disso. Como proteger? Eu acho que duas coisas. Vigilância e educação. Educação é educar mesmo, explicar para o seu filho, olha, tudo que você põe na internet nunca mais sai. Não tem essa de retirar da internet. Entrou ali, já era. Vai ficar para sempre. Não tem como virtualmente retirar, porque um instante que passa pela rede, qualquer pessoa pode gravar aquilo e guardar por um tempo indeterminado, né? Então, é muito importante a gente dizer que antigamente a gente falava papel aceita tudo, né? A internet também aceita tudo. Um monte de gente fala um monte de mentira, um monte de bobagem, as famosas fake news estão aí todo dia. Um monte de gente para aplicar golpes. Vou falar, depois me lembra do estupro virtual, que é uma modalidade relativamente recente que tem acontecido e a gente tem que se prevenir dela. Boa. Mas, então, a gente tem que fazer duas coisas. Uma é essa, educar, dar informação, é explicar para as crianças, para os adolescentes, o que é aquilo. E não simplesmente entregar o telefone e deixar que ele se vire. A outra coisa é vigilância. Pai e mãe não tem só o dever, aliás, não tem só o direito, tem o dever de vigiar seus filhos, de olhar de perto. Eu falo negócio que os meninos detestam, mas a verdade é que não existe senha para pai e mãe. Menor de 18 anos de idade não tem privacidade, não. O pai e a mãe podem e devem pegar lá o celular, olhar tudo, olhar o computador direitinho. Fala, mas você não pode olhar meu celular. Pode sim, pode e deve. Existe uma coisa que se chama poder familiar. Antigamente chamava pátrio poder, né? Depois, mais adequadamente, chamar de poder familiar, porque ele é do pai, mas é da mãe igualmente. E os pais, esse poder muitas vezes é mais um dever,
Os pais têm esse dever de fiscalizar a vida dos filhos, até porque eles responderão civil e às vezes até criminalmente pelos atos dos filhos. Então você vê bem, você tem um filho de 16, 17 anos que resolve ser hacker e causa um grande prejuízo a uma empresa, por exemplo. Quem vai pagar esse prejuízo? O pai, a mãe. Então o pai e a mãe, porque são responsáveis até por isso, tem mesmo todo o direito de pegar lá, até completar 18 anos, você manda. O pai manda, a mãe manda. O pai e a mãe têm todo o direito de pegar lá, olhar o celular, conferir com quem está falando, com quem não está falando, que horas falou, que hora que não falou, se vai usar ou se não vai usar. Eu estou falando isso, eu sei que para você pode parecer até, né, ser uma ótima mãe e tudo mais, e isso pode parecer chover no molhado, mas infelizmente na promotoria da infância e juventude a gente vê muitas vezes pais que acham que não tem direito de... Uma mãe de uma menina de 11 anos falando, ela não deixa eu olhar o celular, não. Que absurdo é esse? Como que menino de 11 anos, ou 12, ou 15, ou 17, tem essa de deixar ou não deixar olhar o celular? Né? Os pais têm que... Não tem esse sigilo lá. Não tem esse sigilo, não. Não. Porque é um cuidado. É um cuidado. Eu falo isso quando eu abordo essa temática com algumas pessoas, eu vejo que elas me olham meio assim, tipo, Érica, que mundo é esse que você vive? Isso não acontece. Eu falo, gente, vocês não têm noção do que é a pedofilia no Brasil, do que a gente vê, da maldade do ser humano, do quanto eles se reinventam, do quanto eles são baixos. Vai faltar aí muitos adjetivos para falar desse tipo de atitudes, né? Mas fato é que o próprio cuidado com os meus filhos faz com que eu olhe e acompanhe não só o que as pessoas trazem para eles, mas como também que eles se comportam, né, mediante aquilo que eles recebem, ou como informação, ou como amizade, quem é o novo amigo, como que ele se comporta, por que ele age dessa forma, por que a fala dele é essa. Então isso é natural, é o que você falou, é natural para mim, porque a criação que eu tive foi essa. Na minha época não Eu tinha. acho que vale na internet o que vale o que sempre valeu. Por exemplo, não converse com estranhos. Vale para a Sim, internet. Né? sim, Diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Vale para a internet. É só uma extensão da vida da gente, nada mais que isso. é isso aí. Né? Eu vejo que muito se perde quando os pais realmente deixam de se posicionar enquanto autoridade da vida dos filhos. Sim, Mas pai e mãe falando, tem que ser autoridade, sim. sim, sim. A minha Falando mãe, sabe dessa... o que ela fala? Acho que eu já te contei. Minha mãe fala assim, eu sou sua amiga. Ela falava isso desde pequena, eu sou sua amiga. Mas eu sou uma amiga que sempre tem razão. Gostei dessa. Eu vou usar essa. Eu falo, Pode dar. eu Um falo beijo para para ti dona que eu sou... Elza. Beijo pro seu pai também. Toda vez que fala Obrigado, de papai assalto também. no Rio, eu lembro do seu pai. Eu falo para minha filha Fugiu do assim, assalto. do assalto no restaurante. Pois é. Eu falo para ela isso, eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe antes de ser sua amiga. Eu não inverto esse papel, é uma ordem que eu não quero que seja invertida. Né? É mesmo. Mas uma outra coisa que eu acho de extrema importância a gente falar é que, lógico, né, a base da sociedade é a família. Eu acho que tem que ser mesmo, essa família precisa ter participação na vida dos seus filhos, precisa educar, precisa acompanhar, precisa olhar, tudo isso. Mas a política pública voltada para a criança e para o adolescente, como que você acha que ajuda? Como que a rede de proteção, o sistema de garantia de direitos, o que você acha que poderia ser melhorado para que a gente conseguisse ter uma educação melhor? Quando eu digo educação, um ensino melhor, mais amplo, né? Mais qualificado. Quando a família em si negligencia ou não consegue alcançar uma boa educação para os seus filhos, como que o poder público poderia contribuir com isso? Érico, eu acho que podia melhorar tudo. Porque você sabe, vivo falando isso, você já me viu falando 200 vezes, né? No nosso sistema legal... Mais um nosso, pouquinho. nosso sistema legal, deixa eu até pegar aqui para te mostrar, ó, tá aqui na minha mão.
Nosso sistema legal é baseado... Todas as leis do Brasil têm que obedecer a essa, ó. Constituição. A Constituição. É a lei mais importante de todas, é a base. A nossa Constituição, só uma vez ela usou o termo absoluta prioridade, no artigo 227, para dizer que é dever da família, do Estado e da sociedade, portanto, de todo mundo, promover com absoluta prioridade todos os direitos da criança e do adolescente e do jovem. Todos os direitos. Direito à vida, saúde, convivência familiar, comunitária, profissionalização, etc, etc, etc. Todos os direitos. Esse artigo deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a um monte de leis infraconstitucionais relativas ao assunto. Então, isso quer dizer que para a lei brasileira não deve existir nada mais importante do que garantir direitos de crianças e adolescentes. Não pode existir nada mais importante, está na Constituição, que é uma coisa natural. Uhum. Né? Se você perguntar para qualquer mãe qual a coisa mais importante da sua vida depois de Deus, é o filho, não é não? Para qualquer pai, para qualquer bicho, se a gente perguntar, é assim. Aliás, se a gente conseguir, né? Você vai mexer, perguntar vai ser difícil. Mas se for mexer lá com uma galinha choca, ela vai demonstrar que o mais importante para ela é proteger o ninho dela. Isso é bem natural. Em primeiro lugar, os nossos filhos é a parte mais importante da sociedade. Mas a gente vê que não é assim. Não é assim que os governantes em geral têm encarado. Estou falando de ninguém especial, não. Estou falando de todo mundo. Estou falando do Poder Judiciário, estou falando do Poder Executivo e do Legislativo, e até do Ministério Público, ao qual eu pertenço. Né? Muitas vezes, a investimento na área da infância e juventude não é encarado como prioridade absoluta e como obrigação do governante. Ele é encarado como se fosse um favor, um ato de caridade e assistencialismo, um favorzinho. Então, criar conselho tutelar e equipá-lo para que ele funcione bem não é favor nenhum, é obrigação. Mas às vezes é difícil, aí ó, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, completando agora dia 13 de julho, aniversário do TEL também, é o mesmo dia, e dia do rock and roll. Vai completar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem muito lugar que sequer tem um conselho tutelar estruturado. Nós sabemos que das profissões, professor é o máximo em termos de importância, porque ela forma as outras profissões todas. E o professor não é nunca valorizado como deve ser. Eu falo que aqui na minha cidade, o conselho tutelar ele é tratado como aquele filho feito fora do casamento, sabe? Ele é um bastardinho ali incomodando. E aí, quando tem um problema, a culpa é do conselho tutelar. Aí você vai ver a estrutura do conselho tutelar. E o conselho tutelar, eu já ouvi isso milhões de vezes, o conselho tutelar nunca faz nada. Né? O conselho tutelar não fez nada. E como que o conselho tutelar faz alguma coisa se não tiver por trás dele uma rede? Porque cabe a ele direcionar as famílias, crianças e adolescentes aos serviços oferecidos pela rede de assistência. Serviços de saúde, serviços de educação, de assistência psicológica. Né? O conselho tutelar não é como eram os antigos comissários de menores, que têm seu dever e são importantes também. Mas o conselho tutelar muitas vezes tem que se enxergar também como agentes políticos, não partidários. Não estão lá para fazer politiquinha não é voto, nada disso. Mas agentes políticos no sentido de atuar, inclusive, sugerindo na época do orçamento à Câmara dos Vereadores, ao prefeito, como investir na área da criança e do adolescente, como usar o FIA, o Fundo da Infância e do Adolescente. Né? Então, bem, temos, ao longo de 30 anos, houve, evidentemente, uma evolução, mas estamos longe do ideal. Para colocar na prática, sabe, aquilo que está muito bonito lá na Constituição, criança e adolescente em primeiro lugar, prioridade absoluta, etc, etc, vamos fazer isso. Você vê bem, nem dentro da justiça, muitas vezes a gente vê que não é dada a devida prioridade à criança e adolescente.
dentro do poder executivo. Não estou falando de todos, não. Muita gente, sim, trabalha dando a real prioridade, mas, infelizmente, muita gente ainda tem aquela visão do Código de Menores, que era a lei anterior, né, que vigorou até a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. No Código de Menores, criança e adolescente, aliás, o menor, era tudo menor, era tratado quase que como um objeto. A partir do Estatuto, a partir da nova Constituição, nova sim, de 5 de outubro de 88, né? Bem, a partir disso, criança e adolescente deixaram de ser objetos e se tornaram sujeitos de direitos e obrigações também, não vamos esquecer, né? Você quer ver um exemplo como que era o Código de Menores? Até hoje, a gente ainda fala, quando um adolescente comete um ato infracional e ele é levado para a delegacia e colocado lá, ele é preso. O normal é se falar que ele foi apreendido, não é isso? Ó, apreenderam o adolescente. Mas, na verdade, essa nomenclatura se refere a apreender um adolescente é relativa ao que se falava no Código de Menores. Porque a gente fala apreender para coisa, não para pessoa. Se a criança, no caso, o adolescente, é um sujeito de direitos e obrigações, ele não é apreendido, ele é preso, como qualquer pessoa é presa, né? E vai ali responder por aquilo que ele praticou, com um enfoque diferente do maior de idade, com um enfoque de reeducação, exclusivamente reeducação, claro, mas não deixa de ser preso. Eu costumo falar preso, sim. O adolescente foi apreendido, não, foi preso. Cometeu lá o delito, tem que ser preso e responder o processo, né? Mas a gente queria te falar uma coisa. A gente está falando muito assim, agora fomos para esse lado aí da criança, adolescente, da prioridade e tal. A gente falou muito de internet, mas você sabe que o que a gente, muito do volume que a gente vê de agressão sexual contra criança e adolescente são os crimes que às vezes não tem muita relação com a internet também, né? E a gente precisa estar atento, muito atento a eles também. Os abusos sexuais, né? Os estupros que ocorrem às vezes dentro de casa, né? Os atos aí de prostituição de crianças e adolescentes. Infelizmente nós sabemos que existem bordéis especializados em menores de idade. Né? Nós sabemos que existem bandidos da pior espécie que colocam criancinhas aí, ó, de 6, 7, 8 anos de idade para se prostituir. Né? Nós sabemos que, infelizmente, acontece muito dentro de diversas famílias que crianças são estupradas durante anos e sequer isso é descoberto, ou às vezes é descoberto muito tempo depois, por diversos motivos. A tal da lei do silêncio, né? Você sabe, criança não fala porque ela tem medo, não fala porque ela tem vergonha, não fala porque ela é muito nova até para falar ainda. Ou porque ela acha que aquilo é normal. Você vê que tem gente que vem falar disso depois de muitos anos, adultos, tanta gente famosa revelou isso. Recentemente vemos o Marcelo Adnet, né, comentou o que aconteceu com ele. Ele teve vergonha de falar. A Xuxa demorou 50 anos para falar. A Oprah Winfrey, aquela apresentadora lá americana, também demorou uma vida para ter coragem de falar. Outros demoram para entender o que aconteceu. Sim. Acham que aquilo é normal, né? Você já sei que você já me contou, já topou com diversos casos desses, e acho que é importante a gente falar que nós devemos estar atentos, e muito atentos, às crianças. Muitas vezes o pessoal pergunta para mim assim, como é que a gente reconhece um criminoso pedófilo? Né? Eu não sei. Pode ser qualquer pessoa. A maioria é homem, mas tem muita mulher. Né? Tem. Sabe uma coisa que... Eu acho que o foco tem que ser na criança. Exatamente. Com experiência de vida, porque você sabe que eu fui vítima de abuso intrafamiliar, eu acho que a melhor forma de você... Eu não falei... Não tem um problema de falar. Eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. Eu costumo dizer que a vida após o abuso, as pessoas ficam muito condicionadas e a quebra do silêncio é libertador para uma vítima de abuso.
Mas a melhor forma de identificar um abusador, ao meu ver, é você olhar para a criança. Porque a atitude da criança é que denuncia quem é esse abusador. O problema é que nós fomos educados que a criança realmente é um objeto. E aí você não se preocupa com a emoção, você não se preocupa com o sentimento, você não se preocupa com o comportamento. Você vai arrastando. Eu vou trabalhar, arruma e vai. Eu vou estudar, arruma e vai. Mas quando você para olhar para essa criança, para o olhar dela de fato, de verdade, né? Você consegue perceber quem é que está gerando esse sentimento de tristeza ou de desespero nessa criança. Porque eu fico imaginando, Cazé, hoje a gente está nesse período de isolamento social. E aí, eis a minha frustração no mês de maio. Eu vivi o abuso intrafamiliar dentro de casa. Então eu sei o que é ter um abusador por perto. Eu fico imaginando o desespero da criança, tendo ele hoje 24 horas por dia dentro dessa casa. Sabe? E essa criança expressa esse olhar, ela expressa esse medo, ela expressa esse desespero. É Tem que ser um verdade. pai muito Ela desligado. pode não Sim. falar diretamente, mas ela expressa. A gente Sim. tem vários sintomas que podem ser observados, né? Os sintomas físicos são bem evidentes. Ferimento em área genital tem que ser extremamente bem explicado. Aquele comportamento característico de gente traumatizada. A gente tem que saber qual é o trauma. Agora, especificamente, o trauma da violência sexual, ele gera muitas vezes um comportamento sexualizado precoce. A gente vê crianças muito pequenas com um comportamento inadequado para a idade delas. Vamos olhar o que está acontecendo, vamos estar de olho, porque eu posso te dar um exemplo aqui, olha só. Uma audiência que fizemos muitos anos atrás, né, a criança de 7 anos havia sido reiteradamente estuprada pelo pai, que a obrigava a fazer sexo oral. E ela contou isso na maior naturalidade do mundo, para mim, para juiz e para psicólogo. E nós ficamos espantados, mais do que ela. Ela não. E ela, assim, deixou claro, falou assim, qual o problema? Todo pai não faz isso com a filha? Ela achava que aquilo era normal. Às vezes, quem salva uma menina dessas? Quem vai perceber? Quem vai tirá-la dessa situação, desse inferno de ser abusada durante anos? Quem é? É a gente que tem que fazer isso. Algum parente próximo, algum amigo, professor, alguém da família que não seja, evidentemente, né? Porque se você está vendo isso acontecer e não faz nada, você é um colaborador do criminoso pedófilo. Você é um criminoso, você é um abusador. Você não pode chegar e saber que isso está acontecendo e ficar calado, não. Claro que não é uma caça às bruxas, mas se isso está acontecendo, precisa ser investigado. Você precisa ter coragem de chegar lá e falar, eu sei que isso está acontecendo, vamos investigar, que você pode estar salvando a vida de uma criança. E precisa. Ô, Érica, tá sorteando aí, tá? Tá anotando? Tá lembrando? Pessoal, tá anotando o nome? Estão me perguntando aqui. Então, desculpa. Até fugiu aqui. Desculpa. Outra coisa que eu acho que não foi Israel já. Te distraí aí. Outra coisa assim que eu percebo é que as pessoas, quando acontece um crime de abuso, por exemplo, as pessoas ficam tão focadas no abusador, né? Aquele senso de justiça, quer que mata, o outro quer que foge, o outro quer... A família fica com vergonha de denunciar o abuso, a mulher geralmente depende desse abusador, e a vizinhança, o foco fica todo no abusador, que se ele não for preso, ele foge desse lugar, porque se ele ficar, a sociedade não perdoa. Mas a criança fica. E aí ela fica com o olhar do vizinho fofoqueiro, ela fica com o olhar de pena, ela fica com a curiosidade dos outros familiares, perguntando como foi, quando foi, coitadinha, por que foi, né? E eu vejo que a gente não tem essa capacitação para lado nenhum para cuidar dessa vítima. Sabe? Eu falo pelo meu município mesmo. Enquanto conselheira de direito, a gente não tem capacitação para isso, a gente não tem psicólogos para atender essa demanda, a gente não tem psiquiatra infantil. Nós somos uma cidade pequena, nós não temos CAPSI, por exemplo. Então,
são tantas coisas para essa criança. E eu costumo falar que a gente só vai ser uma sociedade melhor quando a gente parar de remediar. Vem cá. Quando a gente começar a cuidar das nossas crianças como sujeitos de direito. Ai, aí Recebi uma visita. Aqui. Ai, gente, que presente! Oi, Dá tchau pra Débora. Érica ali, ó. Tudo bom? Dá um tchauzinho pra tia Érica ali, ó. Como você tá lindo? Cadê a mamãe? Ah lá, ela tá falando com você, ó. Cadê a sua mamãe? Tá lá? Manda um beijo pra ela. Isso, ó. Ei, obrigado pela visita. Dá um beijinho no papai. Obrigada, visita ilustre. Abrilhantou Ah lá, nossa mamãe, live. Oh, mas voltando aqui, né? Você tá certa. A gente precisa tirar. Eu entendo, eu compreendo perfeitamente essa vontade enorme, essa sede de justiça que a gente tem nesses criminosos, esses crápulas que abusam e exploram sexualmente crianças e adolescentes. Eu conheço bem isso, é a minha profissão, mas eu entendo bem. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser positivo. A gente tem que cuidar de fazer o bem para a vítima, de tratá-la, de acolhê-la, de fornecer o atendimento psicológico e clínico de toda forma que ela necessitar. E, ao lado disso, é muito importante também colher uma prova de qualidade para punir, né, nos termos da lei, o criminoso. Aqui em Divinópolis, nós temos um protocolo de atendimento a vítimas de abuso sexual. Um grande abraço para o doutor Leonardo Pio, nosso delegado regional, meu amigo. Fizemos uma live esses dias. Você viu, né? Aquele da live. Pois é. Então, o Léo foi o mentor desse protocolo. E eu e outras pessoas, médicos de várias áreas, né, participamos, mas o fato é que existe esse protocolo. O objetivo dele é colher uma prova de qualidade sem revitimizar aquela pessoa que foi vítima de violência, né? E isso existe em várias partes do país, graças a Deus. Tem um trabalho excelente em Porto Alegre, esse trabalho já vem de anos, né? Que tem o mesmo objetivo: prestar assistência à vítima e, ao lado disso, escolher uma prova de qualidade para o processo penal. Isso é muito importante. Se você quiser, eu vou te mandar esse protocolo aí para você conhecer e passar para o pessoal. Não é coisa difícil, é só questão de organizar os trabalhos e fazer um atendimento de melhor qualidade para vítimas dessa natureza. Ó, eu estou vendo que o nosso tempo está indo aqui. Não, tem tempo ainda, né? Eu queria... Se acabar, a gente volta só para fazer o sorteio, tá, gente? Ah, é mesmo. Não, é que eu tinha um negócio que eu queria falar, quer ver? Eu anotei aqui. Ah, não sei, não estou lembrando. Na hora que eu lembrar, eu falo. Ah, lembrei. Ó, Lembrei. Eu queria falar que é por que todos contra a pedofilia. Porque quando a gente se refere a crimes de pedofilia, nós estamos falando dos crimes que estão escritos lá no Código Penal, que estão escritos lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que são crimes de natureza sexual cometidos contra a criança e o adolescente, ou seja, estupro de vulnerável, assédio sexual contra a criança e adolescente, tráfico de pessoas para fins de prostituição quando visa criança e adolescente, prostituição infanto-juvenil. Crimes que estão no Estatuto da Criança e Adolescente são os crimes de pornografia infantil, dos quais nós já falamos lá no começo. Todos esses delitos que estão previstos na lei brasileira são chamados crimes de pedofilia. Não tem a palavra pedofilia na lei. Nem precisa. Tem lá os crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual, crimes de pornografia infanto-juvenil. São a eles que nós nos referimos quando falamos todos contra a pedofilia, simplesmente para ficar de uma forma mais prática. Quer dizer, todos contra o abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, tráfico de crianças, etc, etc, etc. E é importante que a gente diga claramente que nós somos contra, queremos a prevenção e queremos o combate a esses crimes que ferem as nossas crianças e adolescentes de forma tão grave,
Porque o criminoso pedófilo, se eu posso dizer de uma característica de todos, que eu já falei que eu não sei identificar, pode ser homem, pode ser mulher, velho, novo, rico, pobre, estudado ou não, mas todos são covardes. Todos são covardes. Por isso mesmo eles gostam de estar junto com criança. Porque ali eles se sentem mais fortes, mais poderosos, mais tudo. É importante que a gente diga, né, e mostre na camisa, no adesivo, na bandeira, gritando, se for necessário, que nós estamos atentos. Porque quando você diz que está atento, você inibe a ação desse covarde. Você diz para ele, essas crianças aqui, ó, meus filhos, meus alunos, meus vizinhos, eles não estão abandonados. Nós estamos olhando por eles. Nós estamos atentos, nós sabemos o que é isso e nós estamos tomando conta deles. Portanto, não mexa aqui. É isso que Todos contra a Pedofilia quer dizer. Né? Aliás, só para isso que eu lembrei outra coisa, rápido, vou falar aqui, tá? Da nossa caminhada, a gente não falou direito ainda sobre isso. O que é a caminhada virtual? Não tem que caminhar, não. É só colocar na internet a sua manifestação. Pode ser um cartaz, pode ser uma selfie, pode ser um vídeo. A pessoa pode chegar e contar o caso dela. Ela pode tirar foto com essa camisa aqui. Ela pode tirar foto com uma das que nós vamos sortear. Pode inventar a sua camisa. É essa daí. Né? Exatamente. Aqui você pode tiver. Se você tiver. Aquela faça bonito, que tem uma florzinha amarelinha. Né? Aquela carinha de verdade. Você falando. Pode pegar uma cartolina e escrever assim: eu sou pela prevenção aos crimes de pedofilia. Pronto. O importante é ela se manifestar pela internet, porque nós não podemos, infelizmente, nos reunir para andar por aí, né? E principalmente eu gostaria, se pudesse pedir, que eu já pedi para você, para todo mundo, se puderem compartilhar lá na página Todos contra a Pedofilia Brasil e na sua também, né? E em outras. Manda pra gente, manda na sua, marca a gente. Marca, coloca aquelas hashtags, isso. Eu vou botar aí um monte de hashtag, quem quiser usar alguma, né? Ó, a nossa próxima live vai ser dia 8 de maio, né? Aqui no Instagram também, com o Dr. Cleiton Bezerra, que é delegado. Vou estar lá. Quer dizer, eu vou estar aqui. Ó, a gente tem 27 segundos. E vamos falar de crimes na internet. Tá bom? Vamos ter que voltar para o sorteio. Gente, volta com a gente para você ganhar sua camisa. Tem um monte de gente aí falando, eu quero a camisa, eu quero a camisa. Pois é, já sorteou, né? É só falar. Tá, nós vamos encerrar aqui, por conta do tempo, e depois...